Ok, agora a gente vai começar o nosso estudo de relatividade restrita. A relatividade foi uma área da física que contou com o trabalho de alguns cientistas, inclusive o Einstein, que acabou levando à fama, talvez aí pela sistematização da teoria. Ao estudarmos a relatividade, nós veremos alguns resultados bastante desafiadores que colocam em xeque muito do nosso senso comum. A relatividade ela foi muito ancorada por um resultado do eletromagnetismo. Nós vimos que uma onda eletromagnética tem a sua velocidade calculada por 1 sobre a raiz quadrada de μ0 vezes ε0, que são a permeabilidade magnética e a permeabilidade elétrica do meio. Mas a pergunta que ficava é: essa velocidade era calculada em relação a qual referencial? Bom, acreditava-se que todo o espaço ele era preenchido de um meio. Esse meio era necessário para a luz se propagar. Esse meio foi nomeado como éter. Bom, então, se a gente correr no espaço, a ideia é que a gente veria a luz se propagando mais rápido ou mais devagar. Depende se estivéssemos nos aproximando ou nos afastando do raio de luz. Bom, em 1881 foi feito um experimento, o famoso experimento de Michelson-Morley, no qual mediu-se a velocidade da luz levando-se em conta o movimento da Terra com um aparelho chamado interferômetro. Nós não iremos detalhar esse experimento. O importante para a gente extrair desse experimento é que ele não notou nenhuma alteração da velocidade da luz, mesmo levando em consideração o movimento da Terra. E isso é bastante desafiador. Mas nós vamos seguir e vermos os dois postulados da relatividade e voltaremos a discutir essa questão da velocidade da luz. Olha só, um dos postulados da relatividade restrita é o seguinte: as leis da física são idênticas para todos os sistemas de referência inerciais. O que é um sistema inercial? É um sistema que não acelera. Então, olha só, eu vou adotar aqui como referencial padrão o planeta Terra, tá certo? Então, essa pessoa azul aqui, ela está em repouso em relação à Terra e ela chega a várias conclusões a respeito da física. Por exemplo, ela chega à conclusão que F é igual a m vezes A. Ela chega à conclusão que a quantidade de movimento se conserva. Ela analisa colisões e vê que a quantidade de movimento antes de uma colisão é igual à quantidade de movimento do sistema depois de uma colisão. Ela também conclui que a energia mecânica de um sistema se conserva, tá? Quando não atuam sobre ele forças não conservativas, tá certo? Essa pessoa laranja aqui, em movimento numa plataforma que está em velocidade constante, ou seja, aceleração zero, ela tem que concluir as mesmas leis da física. Ou seja, a física tem que ser a mesma para essas duas pessoas, para esses dois referenciais. Esse é um postulado da relatividade. O segundo postulado é que a velocidade de propagação da radiação eletromagnética no vácuo é constante, independente de qualquer movimento da fonte ou do observador. Bom, a questão aqui é o seguinte: se eu estiver de pé na Terra e acender uma lanterna em direção à cara de uma pessoa dotada de um medidor de velocidade da luz, ela vai falar assim: olha, velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8. Agora, se eu subir numa plataforma em movimento e acender essa lanterna, acender um laser aqui em direção à pessoa, ela mede a velocidade da luz utilizando algum método
e vai chegar à mesma conclusão. A velocidade é 3 vezes 10 a 8. Isso é anti-intuitivo, porque nesse caso que está representado aqui, o que a gente espera? A gente espera que a velocidade da luz medida pela pessoa azul seja a soma da velocidade da luz com a velocidade da plataforma laranja. Mas isso não acontece. Nunca foi detectada uma variação na velocidade da luz devido a um movimento, seja da fonte, seja do observador. Isso é estranho, mas a natureza segue isso. Ok? Você talvez esteja se perguntando, por que isso acontece? Por que não soma? A resposta é, não sabemos. A natureza simplesmente se comporta assim. Talvez esse postulado já seja anti-intuitivo o suficiente para te deixar desconfortável. Mas tem mais. Olha só, partindo deste fato que a velocidade da luz não depende do referencial, nós chegaremos a uma conclusão ainda mais estranha. Olha só, vamos fazer um experimento mental. Eu tenho um observador A aqui parado sobre a superfície da Terra e uma pessoa B que está andando em um vagão de um trem, ok? A gente vai partir do pressuposto que o vagão desse trem está muito, muito rápido. Muito rápido quanto? Bem próximo à velocidade da luz. Ok, essa pessoa aqui, B, ela tem um laser em sua mão e ela vai ligar esse laser em direção ao teto do trem. E aqui no teto do trem tem um pequeno espelho. Tá? Bom, o que vai acontecer? Quando ela ligar a luz do laser, ela vai ver um laser subindo em linha reta, vertical para cima. Apenas isso. Agora, o que a pessoa A vai ver? Bom, uma vez que esse trem está muito rápido, ele está se deslocando para a direita. Quando a luz atingir o teto do trem, ele vai estar um pouco mais à frente. Ou seja, a luz partiu daqui. O trem se desloca e atinge o teto, a luz atinge o teto aqui. Ou seja, eu só posso concluir que o referencial A vai ver a luz subindo na diagonal. E o trem continua andando. Quando o laser volta à mão da pessoa B, o trem está ainda mais à frente. Ou seja, o que a gente conclui? A gente conclui que a trajetória que a luz faz não é igual para as duas pessoas. A pessoa A vai ver essa letra V aqui invertida, enquanto a pessoa B vai ver uma linha reta. Muito bem, isso não deve lhe causar nenhum estranhamento. Se eu, por exemplo, jogar uma bola para cima enquanto eu estiver andando de skate, eu vou ver uma bola subindo e descendo. As pessoas que estão na Terra me assistindo vão ver a bola fazer um arco de parábola. Ou seja, a trajetória, de fato, não é a mesma para as duas pessoas. Tudo bem. Só que quando a gente junta isso com o postulado da relatividade, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Olha só, se a gente pegar apenas o movimento de subida da luz que a pessoa B observa, a gente vai ver uma diagonal para cima e para a direita. Enquanto a pessoa que está dentro do trem vê um feixe de luz subindo, vertical para cima. Ok, vamos lá. O tamanho desse feixe de luz
o ΔS dele, é dado pela velocidade multiplicada pelo tempo. Legal, espaço é V vezes T. Muito bem. A pessoa que está dentro do trem vê luz. Portanto, a velocidade da luz a gente chama de C, tá certo? Vezes o tempo que demora para subir. A pessoa que está aqui fora vai ver a velocidade C vezes o tempo T. A base desse triângulo vai ser o deslocamento do trem, né? Assumindo que o feixe partiu daqui e atingiu o teto quando o trem estava um pouquinho mais à frente, essa base aqui é idêntica ao deslocamento do trem. Portanto, é a velocidade do trem, V, vezes o tempo ΔT. Legal. Agora, se você prestar atenção, essa figura tem um problema. O raio azul, esse lado azul do triângulo, é o que é visto pela pessoa que está fora. O laranja é o que é visto pela pessoa que está dentro. Ambos são velocidade da luz c vezes o tempo. Só que o comprimento desses dois lados é claramente diferente. Como que eles podem ter tamanhos diferentes se eles valem a mesma coisa? Bom, uma vez que o tamanho desses lados é a velocidade vezes o tempo, ou a velocidade é diferente, ou o tempo é diferente. Por quê? Eu tenho que arrumar um jeito de explicar essa diferença de tamanho. Bom, segundo o postulado da relatividade, a velocidade da luz tem que ser a mesma em todos os referenciais. Então o valor de c é o mesmo. Ora, para o valor de c ser o mesmo, o valor de tempo tem que ser diferente. Isto é, para as duas pessoas dentro e fora do trem concordarem sobre a velocidade da luz, elas devem discordar do tempo que demorou para este fenômeno acontecer. Qual fenômeno? A luz sair do laser e atingir o teto do trem. Isso é impressionante. Olha só, o observador que vê a luz subindo é o observador A. Portanto, o deslocamento para ele é a velocidade c vezes o delta-tempo. Enquanto o observador B está vendo a luz subir a velocidade c vezes o tempo que transcorreu no relógio dele. Legal. Uma vez que a reta azul é claramente maior do que a reta laranja, eu só posso concluir que o tempo transcorrido para o observador A é diferente do tempo transcorrido para o observador B. Para a relatividade ser considerada verdadeira, o nosso conceito de tempo absoluto deve ser desmoronado. Ou seja, o tempo não é igual para todos. Nós quebramos o conceito de tempo absoluto. O tempo passa em uma velocidade diferente para quem está fora do trem e para quem está dentro do trem. Bom, isso já é surpreendente. Se medirmos, se olharmos o relógio da pessoa que ficou aqui fora, registrando o tempo que demorou para o laser subir, ele vai ter registrado um tempo maior do que o relógio da pessoa que estava dentro do trem. Legal. Enquanto você se impressiona com esse resultado, vamos fazer umas contas. Olha só, nós temos aqui na nossa frente um triângulo retângulo. A altura dele é c vezes o intervalo de tempo para quem está dentro do trem.
a reta azul tem tamanho c vezes o intervalo de tempo para quem estava lá fora, e a base é a velocidade do trem vezes o tempo para quem estava fora. Por que o tempo para quem estava fora? Porque foi a pessoa que estava lá fora que viu o trem se deslocando desse jeito para a direita. Bom, num triângulo retângulo, eu posso relacionar os seus lados aplicando o Teorema de Pitágoras. Fazendo essa aplicação e muita manipulação algébrica, nós encontramos uma relação entre o tempo para a pessoa que estava lá fora e o tempo para a pessoa que ficou dentro do trem. O relógio da pessoa que estava fora marca um tempo igual ao relógio da pessoa que estava lá dentro, dividido pela raiz quadrada de 1 menos a velocidade do trem ao quadrado dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Se você quiser chegar sozinho a essa equação, basta aplicar o Teorema de Pitágoras aqui e fazer algumas manipulações algébricas. Ok, agora, para a gente discutir um pouco mais esse resultado, vamos partir para um exemplo numérico. Suponha a pessoa A aqui fora, a pessoa B aqui dentro, num trem que está andando a 80% da velocidade da luz, ou seja, 0,8 vezes c. 0,8 vezes a velocidade da luz. Eu vou deixar neste formato aqui, ao invés de escrever 2,4 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, porque é mais simples a gente trabalhar com isso, tá certo? Lembra que esse c é a velocidade da luz no vácuo, que vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Bom, eu tenho essa situação. Suponha que a pessoa que está dentro do trem se desloca por 12 segundos, ou seja, o reloginho dela transcorre 12 segundos. Quando o trem saiu daqui e veio para cá. Quanto tempo passou no relógio a pessoa que estava lá fora? Vamos fazer a conta. O intervalo de tempo da pessoa que ficou lá fora é igual a 12 dividido pela raiz de 1 menos 0,8c ao quadrado sobre c ao quadrado. Olha como fica prático desse jeito aqui. O c ao quadrado corta em cima e embaixo. A gente vai ter que o tempo para a pessoa A é igual a 12 sobre a raiz de 1 menos 0,8 ao quadrado. E a gente tem aqui 20 segundos. Moral da história, o tempo é uma grandeza relativa. A gente pode dizer que a pessoa dentro do trem ficou 12 segundos mais velho enquanto observava o laser subir, enquanto a pessoa A ficou 20 segundos mais velha. Legal? Para finalizar, eu gostaria de propor aqui uma forma diferente de escrever essa equação para facilitar a nossa discussão em outros tópicos da relatividade. Olha só, de acordo com aquele teorema de Pitágoras ali, o TA é igual ao TB sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Bom, vou escrever isso de outro jeito. O TB fica multiplicado por 1 sobre a raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Esse fator aqui, 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, eu vou chamar de gama, tá certo? Também conhecido como gama de Lorentz, que é o sobrenome de um dos físicos, ou matemático, que contribuiu muito para o desenvolvimento da relatividade. Tá? Essa equaçãozinha aqui, ela ficou conhecida como equação que descreve o fenômeno da dilatação do tempo. Legal. Eu deixei aqui uma tabela
para os valores de gama, né? Gama é o que relaciona o tempo entre as duas pessoas, tá certo? Para diferentes valores aí de velocidade do trem. Então, olha só, vamos lá. Eu fiz a continha aqui para uma velocidade de 0,05c, ou seja, uma velocidade de 5% da velocidade da luz. Ela é enorme comparada com velocidades cotidianas, mas minúscula comparada à velocidade da luz. Esse gama aqui fica 1,001. Ou seja, o gama é praticamente 1. Ou seja, o tempo A é quase igual ao tempo B. O que isso me mostra? Isso me mostra que para pequenas velocidades, essa dilatação do tempo não é significativa. Agora, vamos pegar aqui o exemplo de eu estar a 60% da velocidade da luz, 0,6c. O gama é 1,25, ou seja, o tempo para a pessoa A, o tempo no referencial A, é 25% maior do que o tempo para quem estava dentro do trem. Vamos pegar a 90% da velocidade da luz. Olha só, o gama é 2,29, ou seja, o tempo para quem ficou lá fora é aproximadamente 2,3 vezes o tempo para quem ficou lá dentro. Ou seja, um aumento aí de 129% no tempo. E se o trem estiver andando na velocidade da luz? Puxa, aí a gente tem um problema não só físico como matemático. Mas agora a gente vai explorar o problema matemático. Se V for igual a C, essa razão aqui fica 1, e aí eu vou ter 1 dividido pela raiz de 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0, eu vou ter 1 dividido por 0. Isso é indefinido. Esse gama aqui, ele começa a crescer muito, muito, muito mesmo, à medida que eu me aproximo da velocidade da luz, indicando diferenças temporais cada vez maiores entre os dois referenciais. Bom, por enquanto, ficaremos por aqui, mas ainda nós temos muito mais coisas para discutir de relatividade.